everyone, how are you today? I hope you are doing very fine. So let's continue our class. We're gonna finish this chapter, I think, in this class, tá? Então acho que a gente vai terminar esse capítulo nessa mesma aula de hoje, tá bom? Então a teacher vai dar uma voltadinha, não é bem uma voltada, mas lembra que a gente estava vendo, a gente ia fazer essa atividade aqui, track 45, listen to Adele's profile and complete the informations, né? Então, a gente vai ouvir, mesma coisa, a gente vai tentar completar aqui. Se está no simple present, se está no simple past, ou se está no present perfect, tá bom? Então, a teacher vai colocar aqui o track. Hold on, 1 second. Yeah. Let me see. Track 45. Get ready. Student Book 3. Chapter 12. Have you ever been there? Adele's profile. Adele is a soul and pop singer. She released her first single in 2007. She has made 3 albums up to now. She has won 15 Grammys Awards and 1 Oscar. She married Simon Konecki in 2016. She has 1 son. One more try. Track 45. Get ready. Student Book 3. Chapter 12. Have you ever been there? Adele's profile. Adele is a soul and pop singer. She released her first single in 2007. She has made 3 albums up to now. She has won 15 Grammys Awards and 1 Oscar. She married Simon Konecki in 2016. She has 1 son. E mais uma última vez, tá bom? Track 45. Get ready. Student Book 3. Chapter 12. Have you ever been there? Adele's profile. Adele is a soul and pop singer. She released her first single in 2007. She has made 3 albums up to now. She has won 15 Grammys Awards and 1 Oscar. She married Simon Konecki in 2016. She has 1 son. E aí, gente? Quais são as possíveis respostas para esse exercício? Vamos lá. Então, na letra A, letter A. Adele is a soul pop singer. É o verbo to be, o verbo is. Adele is a soul pop singer. Letter B. She released her first single in 2007, tá? Então, ela lançou seu primeiro single em 2007. Então, é released. Deixa eu ver se a teacher consegue colocar aqui. Deixa eu procurar. Só um minutinho, gente. Acho que vai. Vamos lá. Ó, então a letra A é o is. A letra B, deixa eu ver se tá aparecendo tudo bonitinho. A letra B é released. A letra C. She has made 3 albums up to now. Então né, o que ela fez até agora foi 3 álbuns até o momento, tá? C, D. Então a letra D. She has won 15 Grammys Awards and 1 Oscar. Então ela tem vencido, né? Ela tem ganhado até agora, até o momento, né? 15 Grammys, né? Prêmios do Grammys e 1 Oscar ela tem. Nem é danada essa mulher, né? Letra E. She married. Então ela se casou, né? She married Simon Konecki in 2016. Então ela se casou com o Simon em 2016. Deixa eu ver se está tudo certo. Ah, tem mais um, né? Eita aí. Só um minutinho.
Então ela se casou, né, com um cara, com Simon em 2016. Então tá tudo certo. E a letra F, né? She has one son. Então she has one son. Ela tem um filho somente. Difícil, fácil, gente. Tá de boa, né? Dá pra seguir ainda, certo? Deixa eu voltar aqui. Dei uma copiadinha. Aí agora a gente retorna aqui. Isso aqui é um exercício na série de speaking, né? Mas, infelizmente, a gente não tá aqui em sala, né? Se você não consegue fazer, mas tentem fazer, ó. Por exemplo. Have you seen these films? What are the plots about, né? Então, converse com um amigo. Talk to a friend. Então, você já viu algum desses filmes? Sobre o que a trama, né? É sobre o que o enredo. Então, plot é enredo ou drama, tá? Então, do que se trata esse filme, né? Então, a gente tem Star Wars, science fiction movie. Então, é um filme de ficção científica. Romeo and Juliet é um filme de drama movie. Let's turn the page. Back to the Future, science fiction. Esse daí é o De Volta para o Futuro, né? It's a classic. É um clássico. Raider of the Lost Ark, Indiana Jones, Adventure Movie. So, a teacher não conhece esse, tá? I'm sorry. Esse aqui é o Top Gun, Action Movie. Então, sobre esse filme, você conhece algum, né? Então, tenta mandar um áudio pra teacher, falando, hi teacher, I would like to tell you about this movie here. For example, Back to the Future. I have watched this film when I was a kid. I have watched this film when I was on vacation, né? Então, eu tava assistindo esse filme quando eu tava de férias, não sei o que lá. Deixa eu ver. I thought it was funny movie with a lot of adventure, por aí vai. Eu não lembro muito do De Volta para o Futuro. Você escolhe um filme aí e me manda um áudiozinho se você quiser, tá? A gente pode tentar e conversar, tá bom? Vamos lá então, gente, virando essa página aqui, nessa página 38 ainda, tá? O que é esse exercício, né? No number 2? É o gerúndio depois de certos verbos, gente. A teacher gostaria de dar para vocês essa matéria aqui. Não é esse. Esse daqui, ó. Vamos ler juntos, tá? Então, assim, vamos ler aqui rapidinho, né? Como usar o gerúndio no inglês? O gerúndio no inglês não é usado da mesma forma que o gerúndio no português. Portanto, não pense que em inglês e português os usos são os mesmos, né? Eles simplesmente não são. Seguem abaixo os usos de mais alguns gerúndios no inglês. A gente tem preposições, mas eu quero focar com vocês algum dos verbos, né? Que é a mesma coisa que condiz na nossa apostila, tá? Deixa eu ver. É a mesma coisa do que tá na apostila, tá, gente? A teacher só quer dar uma lida aqui com vocês. Os mais comuns são, né? O que é o ing, gente? É quando a gente usa o gerúndio. Então, fazer, é o verbo to do. Ele no gerúndio, tipo fazendo, fica doing, tá? Mas ele não é o mesmo uso do que o português, tá? Não adianta a gente querer puxar a alavanca, né? Puxar a muleta para o português, que não é o mesmo uso, tá? Então, os mais comuns são admit, avoid, appreciated, consider, continue, delay, detest, deny, dislike, enjoy, escape, finish, forgive, imagine, include, keep, mention, miss, pretext, recommend, resist, risk, suggest, try, understand, and quit. Apenas consultando um bom dicionário e envolvendo-se com a língua, né, que você aprende isso naturalmente. Portanto, não tente decorar essa lista, vai com calma, tá? Então, assim, gente, eu não consigo explicar muito, né, mas você tem que colocar, por exemplo, aqui, ó, o verbo enjoy. Então, ó, o ing, né, o gerúndio após esse verbo. Então, eu curto estudar inglês. Ele tá falando, não, se você curte alguma coisa, se você gosta de alguma coisa, I enjoy studying English. Eu curto estudar inglês. No português não tem nada a ver. Eu tô falando no infinitivo normal, mas no inglês a gente tem que falar isso, tá? Então, uma coisa que a gente sempre aprende é com o verbo gostar, né? Então, tudo que você for gostar, amar, né? I love watching movies. Eu amo assistir filmes. Fica assim. I love watching movies.
Eu adoro assistir filmes. Então não tem como eu ficar entrando muito nessa regra, né? Mas o primeiro, você vai usar o verbo gostar, né? O verbo que precedeu, o verbo que passar dele sempre vai estar no ing. I enjoy studying English. We have finished painting the house. Nós terminamos de pintar a casa. Nada a ver, né? Mas a gente tem que usar. We não, né? He admitted being guilty. Ele admitiu ser culpado. Being guilty. Ele admitiu estar culpado. Ó, o verbo admitir está no passado, mas o verbo mesmo assim está no ing, tá? Então, quando vocês tiverem esses verbos na frente, os que precedê-los, né, que passarem dele, tem que estar no ing. Apesar de não ter nada a ver no português. Não é assim que a gente fala, mas no inglês a gente muda, tá? Então, he admitted being guilty. She avoided meeting her ex-boyfriend. He began learning English. I don't mind helping them. I don't mind helping them. I deny doing that. We are considering buying the house. My father-in-law hates driving at night. Então, meu pai, né, meu padrasto, né, meu sogro odeia dirigir à noite. Não tem nada a ver, né? Vamos voltar aqui pro nosso livrinho, tá? Aqui tem outros exemplos que a teacher preparou, né? Que a teacher tinha preparado no site. Se você quiser pode tirar um print, tá? Mas vamos dar uma lida aqui com alguns verbos, tá? É a mesma coisa do que o outro ali, não muda muita coisa. Só um minutinho, gente, beber água. Não muda muita coisa, tá bom? Mas só vamos dar uma olhada. Então, verbo com o verbo admit. I don't admit doing it by myself. Approve. Então, admitir, aprovar. I don't approve smoking. Eu não aprovo fumo, né? Fumar. Avoid é evitar. He avoided meeting her. Ele evitou conhecê-la. Can't help. I can't help. Esse aqui eu vou deixar para depois, tá? Esse can e o can't aqui, esses dois can't aqui. Consider. I have been considering moving to Sydney. Então, eu estive considerando me mudar para Sydney. Deny. He denied swimming in the deep sea. Então, ele negou ter nadado no mar fundo. Enjoy, ó. Verbo curtir. They enjoy going to the beach. Então, eles curtiram, né? Eles curtiram indo pra praia. Não tem sentido, né? Não adianta querer mudar. Mas, a regra é essa, simples. Se você vai usar um desses verbos aí, o outro verbo tem que estar no infinitivo. Vamos voltar aqui embaixo um pouquinho. Finish, verbo finish. He finished writing his essay. Imagine. She can't imagine living there forever. It's not used. Isso aqui são algumas expressões, mas tudo bem. It's not used crying over spilled milk. Nem eu sei it's not used. Eu vou procurar depois. Keep, continue. She kept on saying he was innocent. Então, ela continuou dizendo que ela era inocente. Mind. I don't mind doing this again. Eu não me importo fazer isso de novo. Resist. I can't resist eating chocolate. Eu não consigo resistir, né, comer chocolate. Suggest. He suggests buying a new cell phone. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para o material que a teacher pegou aqui pra gente. Aqui, ó. Após algumas expressões, tá? Até bem curtinho, mas esse aqui, ó. Deixa eu ver se... Olha, eu ia largar vocês no vácuo. Esse daqui, ó. Após algumas expressões. Algumas são can't stand, it's worth, be used to. Deixa eu ver. Can't help, feel like, it's no good, look forward to, what about, how about, it's not used, in spite of. Então, alguma dessas expressões, tá? Você também vai usar o verbo no ing, tá bom? E aqui, ó, como substantivo, para transformar um verbo em substantivo. Então, swimming is her favorite sport. Então, nadar é o seu esporte favorito. Jogging is good for you.
Acho que esse aqui é jog, não sei se é hockey. Ai, não lembro agora. Listening to music is my favorite hobby. Ouvir músicas é meu esporte favorito. Learning English is not hard as you think. Então, aprender inglês não é tão difícil quanto você pensa. Flying makes me nervous. Voar me deixa nervosa. Eu tô lendo pra você no infinitivo, mas no inglês a gente coloca o cara no ing. Voando me deixa nervoso. Aprendendo inglês não é tão difícil quanto você pensa. Ouvindo música não faz sentido, tá? Mas é uma regra, gente. Adaptem-se à regra, né? Se adaptem à regra, né? Que vai ficar mais fácil pra vocês o aprendizado, tá? Não é tão difícil depois que você pega o jeito, tá? Mas, viu? Poxa, eu vou usar um verbo. Então, depois do verbo aí, eu vou colocar no outro verbo, né? Porque o verbo curtir e o verbo estudar. Ambos são verbos. Então, um verbo é ok, o outro eu coloco em ing. Aqui tem algumas expressões, né? Procura mais depois se você tiver um tempinho, tá? Mesmo que você não conheça essas. Eu mesmo não conheço todas, tá? Mas aí você colocou uma expressão, o outro vai estar... o verbo, né, que subcedeu, vai estar no ing. E aqui como substantivo, né? Então, você vai fazer alguma coisa, né? I love... eu dei aquele exemplo, né? Mas eu posso falar assim... Eating is so funny as... Não, vamos pensar. Eating is so good as curse someone. Então, comer é tão bom quanto xingar alguém. Foi um pouco que eu pensei na hora, gente. Eating is so good as curse someone. É tão bom quanto xingar alguém, tá bom? Beleza? Agora vamos voltar aqui para o nosso livro, tá? E agora a gente vai fazer o exercise. Choose the correct form of the verbs, infinitive or gerund. Vamos lá, então, deixa a teacher ler. Amy has been sick. Então, ela tem estado doente. Yesterday, she decided to see a doctor. Então, ela decidiu ver um médico. Então, não tem aqui, ó. Não tem o verbo decidir, não. So, she decided to see a doctor. That's one. Ela decidiu ver um médico. Leila enjoys reading love stories. Então, reading. Please. E-N-G. Reading. Number 3. Do you intend to buy this house? Não tem o verbo to intend here. Não tem. Do you mind helping me with the exercises? Você pode me ajudar? Do you mind helping? Tori can't help laughing when she watches Mr. Bean. Então é ing. Alicia hates studying geography. Então ela odeia, né, estudar geografia. Então, todo mundo copiando. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver. Gente, teacher, acho que eu tava lendo. Ó, vamos lá, gente, o livro tá errado. Complicado, vamos lá. Então, number 6, gente. A gente tem aqui o livro do professor e tá errado, tá bom? Eu li meio estranho, ainda bem que eu parei pra ver, senão eu ia falar coisa errada, gente. Com relação ao verbo odiar, né? A gente vai usar ele no infinitivo. Então, número 6,
Então, número 6, Alicia hates to study. Então, é no infinitivo, gente. Então, Alicia hates to study. Inclusive, ainda bem que eu vi agora, tá bom? Então, é de baixo pra cima. To study, laughing, helping, to buy, e reading, e o sing. Tá bom? Agora vamos aqui. Complete using the most suitable verbs. So, can't stand, suggest, consider, avoid. Então, can't stand é você não conseguir suportar. Suggest é sugerir alguma coisa. Consider, considerar, avoid, evitar. Então, vamos ler aqui. Martha always crossing the street alone. It's too dangerous. Letter B, I taking buses anymore. They are always crowded. Letter C, I suggest finishing this work as soon as possible. We are getting late. Letter D, Richard is watching the new soap opera on TV tonight. Então vamos ver de novo. Então na letra A, gente, acredito que vai ficar muito melhor o avoid no simple present. Que fica Martha always avoids crossing the streets alone. This is too dangerous. Então ela sempre evita atravessar as ruas sozinha, porque é muito perigoso, tá? I can't stand taking buses anymore. They are always crowded. Então, não suporto mais, não consigo suportar mais pegar ônibus. Eles estão sempre lotados, então, com certeza. Letter C. I suggest finishing this work as soon as possible. We are getting late. Então, teria que ser o suggest mesmo, porque, inclusive, ela tá sugerindo, né? Eu sugiro que a gente termine esse trabalho o mais cedo possível, porque nós estamos ficando atrasados. E na letra D, Richard is considering watching the new soap opera on TV night. Então ele está considerando assistir, né, a nova ópera, né, que vai estrear na TV à noite, tá bom? E agora a gente tem aqui embaixo, gente, o keep, finish, no use e enjoy, tá? Deixa a teacher ver. Tava querendo saber já o significado. It's no use. Essa palavra, gente, o que significa? Né? Ela é uma expressão. Então, ela significa como não é útil ou não adianta. Vamos até anotar. Não adianta ou não é útil, tá? Deixa eu ver. Não é útil. Então, não é útil. A gente consegue usar esses dois significados, tá bom? Então, we haven't doing our homework. It's difficult. We going to farewell parties. It's always a new beginning. They discussing about the problem. It's telling him the truth. He won't believe in you. Tá bom? Então, na letra E, a gente pode colocar we haven't finished doing our homework. It's difficult. Nós ainda não terminamos o nosso dever de casa. É muito difícil. We enjoy going to farewell parties. It's always a new beginning. Nós curtimos, né, ir para as festas. É sempre um novo começo. They keep discussing about the problem. Então, eles continuam discutindo sobre o problema. Então, o verbo to keep tá aí ainda.
It's no use telling him the truth. He won't believe you. Então, esse aqui é não adianta, não é útil nós dizermos a verdade a ele, né? Ele não vai acreditar em você. Tá bom, gente? A gente vai dando uma revisada. Tá bom? Mas alguma dúvida até aí? Então, assim, gente, não fica tranquilo, né? Fica tranquilo. A gente tem que tomar cuidado que depois de alguns verbos, a gente vai colocar os verbos subsequentes no ing. Aqui foi o verbo to finish, né? Então, finish doing. Aqui foi eu colocar só o verbo enjoy. Então, we enjoy, ó, o verbo aqui, ó, doing, going. Aqui, nós colocamos o verbo to keep, e aqui, beleza, tá, ing. E aqui, is not used, não é útil dizer a ele a verdade, que ele não vai acreditar na gente. Então, como a gente empreende isso, gente? Vamos fazendo exercício, tal, melhorando a nossa pronúncia, melhorando o entendimento, e que assim a gente vai fluindo, tá bom? E aqui a gente está finalizando o chapter 12, né? A gente está finalizando o capítulo 12, tá? A gente pode dar uma voltada assim nessa matéria aqui. Não tem bem uma regra, gente. É que alguns, né? Depois de alguns verbos, ou depois de algumas expressões, vimos aqui can't help, can't stand, it's not used, tá? Tem que vir o verbo no ing, é uma regra, tá? E é muito diferente do português, então a gente não pode se apoiar nela, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no vocabulário, né? No nosso vocabulário. Vamos ver, então Grammy é o que a gente viu, né? A gente viu um pouco no da Adele, então a gente viu Grammy, Oscar. Typewriter é uma... Eita, esqueci. Typewriter, essa máquina aqui de escrever, não sei se tem nome em português, para mim é máquina de escrever, mas é uma typewriter. Lembra que o verbo to type é o verbo digitar, type. Lembra que se o seu celular estiver configurado no inglês, quando você começar a digitar no WhatsApp, vai estar typing, tá? Classroom é sala de aula. Ok, no problem. E aqui a gente tem algumas expressions, alguns verbos e algumas palavras, né? Some words, vamos lá, expressions. To be drunk, to estar bêbado. To skip class, então é pular, né? Pular a aula. To win the lottery, então é vencer ganhar na loteria. Alguns verbos, to release é o verbo lançar. To marry, casar. To win é ganhar. Então, algumas words aqui, single, solteira, álbum, é o álbum mesmo. Award é prêmio, tá? Alguma dúvida, gente? Se vocês quiserem, a gente pode estar voltando, tá? Na próxima aula, alguma outra matéria que você sentiu dúvida aqui no começo desse capítulo, tá? A gente aprendeu muita coisa importante, né, nesse capítulo, principalmente o uso do present perfect, né? Que eles são atrelados a experiências e algumas outras coisas. Deixa eu até ver se a teacher chegou a passar pra vocês. Será que eu cheguei, gente? Deixa eu ver, vai, antes de encerrar essa aula. Eu acho que não, mas o verbo do present perfect, né, ele tá atrelado também com algumas experiências que nós temos, né? Eles estão atrelados com experiências, tá? Tem uma aula muito boa do Gary, eu posso mandar pra vocês no WhatsApp. Foi com ele que, tipo, eu entendi mesmo, realmente entrou na minha mente, né? O uso do present perfect, tá? E é isso, gente. E também tem o ing, né, com os verbos, né, depois de alguns verbos. Podem se apoiar nesse aqui. Só lembra que no livro estava errado, tá? Com o verbo to hate, né? Quando você odeia alguma coisa, você não vai colocar o ing, tá bom? Com o verbo to hate, não. Nesse exercício aqui, principalmente, Alicia hates to study geography. Então, nesse caso aqui, no inglês, não precisa. Tá bom? Não precisa, você só coloca o verbo no infinitivo. Podem dar uma googada, tá? E se persistir alguma dúvida, entre em contato comigo, mas não adianta, é só decorando mesmo que a gente consegue se livrar dessa, tá bom? So guys, I hope you have enjoyed this class. If you have any doubts, contact me. I'll be waiting for you and I hope to help you as soon as possible, okay? So bye bye guys, see you soon.